Um projeto de um vereador aqui de Criciúma prevê a instalação de um sinal sonoro nos ônibus da cidade. A intenção é beneficiar deficientes visuais, idosos e também analfabetos. O texto de autoria do vereador Daniel Cipriano, do PSDB, propõe a obrigatoriedade das empresas concessionárias do Sistema de Transporte Coletivo de Criciúma instalarem em seus ônibus um dispositivo de alerta sonoro de identificação da linha e da parada de ônibus. A proposta, aprovada por unanimidade entre os vereadores, busca atender às necessidades de um grande número de usuários. No primeiro dia de Câmara de Vereadores, quando eu entrei no dia 4 de setembro, havia uma discussão na Câmara acerca das paradas de ônibus. E os vereadores debatiam naquela ocasião o sistema da parada, a calçada da parada e como essas paradas são construídas, dificultando a chegada dos deficientes visuais nas paradas. E aí eu fiz uma pesquisa, não havia nenhum projeto e nenhum pensamento, porque você vê, tu resolve o problema da parada, coloca uma calçada adequada, o deficiente visual consegue chegar na parada. Mas como é que ele vai adivinhar o ônibus que está chegando naquela parada? Nós estamos aqui, por exemplo, na Prefeitura Velha. Aqui para inúmeros ônibus, são o que a gente chama de parada de múltiplas linhas. Então, se tem um deficiente visual aqui, ou ele pergunta para alguém, ou ele com certeza vai pegar o ônibus errado, assim como a gente já constatou na pesquisa que a gente fez na Associação de Deficientes Visuais. Aí, pesquisando essa questão de quem precisa da informação da linha de ônibus, nós chegamos também nos analfabetos. O número de analfabetos em Criciúma ainda é alto. De acordo com dados do DataSUS, em 2010 havia quase 4.500 analfabetos na cidade, uma taxa de 3%. Mas não são só eles que têm esse problema em identificar qual é a linha do ônibus. A dificuldade é também dos deficientes visuais e dos idosos. Sem contar os analfabetos funcionais, que são aqueles idosos com pouco estudo, ou quase nenhum estudo, que também têm dificuldade. Eles são funcionais, eles sabem, por exemplo, conhecem o dinheiro, mas não sabem ler, né? A gente ainda acaba contemplando um terceiro público, também idoso. Eu trabalho com idoso, então a gente fez essa pesquisa e a gente acaba contemplando aqueles idosos que têm apenas falta de vista. Até em virtude da idade, os ônibus hoje têm um sistema de letreiro em LED. E para quem tem um pouco de falta de vista, sabe que quando você olha para cima, principalmente durante a noite, aquilo vira um emaranhado de letras, né? Não dá para identificar. Então esse projeto ele vem exatamente contemplar estas pessoas na hora de pegar o transporte coletivo da cidade. Conforme o projeto aprovado em plenário, as empresas concessionárias ficam obrigadas a instalarem o dispositivo de alerta sonoro que será acionado sempre que o ônibus chegar ao ponto de parada. As despesas decorrentes da instalação deste sistema ficarão a cargo das empresas concessionárias. Para ser bem claro, nós estamos aqui na parada de ônibus, então o ônibus vai parar aqui e quando ele estacionar para embarque, ele vai dar um sinal sonoro da linha. Por exemplo, ele vai parar e vai dizer destino Santa Luzia. Então nós vamos pegar um ônibus, se a gente for para Santa Luzia. O que vem atrás vai dizer destino Metropol. Então não vai ter mais a dificuldade de você de repente entrar no ônibus e ter que parar na próxima parada porque pegou o ônibus errado, né? Ou até no próprio bairro. E um outro detalhe também é que ele vai informar a parada principal do bairro. Então você vai visitar um parente seu que mora, como eu damos exemplo aqui na Santa Luzia. Quando chegar na Santa Luzia, o ônibus, na parada principal, ele vai informar. Parada principal do bairro Santa Luzia. Então você vai descer ali. Anteriormente, logicamente, você vai falar para o seu familiar, olha, me pega lá na parada principal. Então vai ficar de forma fácil para que as pessoas possam se locomover com o transporte coletivo. E inclusive, Débora, nós incentivamos o uso do transporte por causa da quantidade de carros e poluentes, enfim, toda aquela história ambiental também que a gente sabe que promove para a cidade. A utilização de sinais sonoros como esse apresentado no projeto já faz parte do transporte coletivo em Curitiba, cidade que serviu de espelho para a implantação do sistema em Criciúma. Para o vereador, modernizar aqui é um grande passo para que a população passe a usar ainda mais o transporte público e um passo importante também na acessibilidade. Todo menor passo dado à questão da acessibilidade é um grande passo para quem precisa. A gente começou ali apenas com uma pesquisa para saber a questão dos deficientes visuais, a gente acabou descobrindo os idosos, acabou descobrindo as pessoas que têm pouca leitura, os analfabetos, então acaba abrangendo aí uma comunidade
bastante grande que está inserida na nossa comunidade, que a gente às vezes despercebe ou passa por despercebido perante as autoridades. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Clésio Salvário para que entre em vigor. O projeto foi aprovado na terça-feira, por unanimidade na Câmara. Falta agora ser sancionado pelo prefeito, nós aguardamos por essa sanção. E a partir daí, então, tem 90 dias para que as empresas se adequem a este novo formato, que é a informação do local.